Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal de tricô. Gostaria de lembrar que agora eu também tenho um canal de crochê, se você ainda não conhece, te convido a dar uma passadinha por lá também. Para quem não me conhece, é sua primeira vez por aqui, eu sou Margarete Suleiman, sou artesã, sou professora de tricô e crochê, por isso eu tenho esses dois canais aqui, né? Esse de tricô já é mais antigo, já tem mais de 5 anos, e o de crochê é mais recente. Gostaria de lembrar também que eu tenho apostilas digitais de várias receitas aqui do meu canal, de vários vídeos, né? São as receitas escritas, muitas pessoas me pedem, né, as receitas escritas, e eu tenho várias apostilas digitais, eu vou mostrar uma delas aqui para vocês, onde vocês podem salvar, imprimir ou só acompanhar pela internet. E também eu gostaria de convidá-las a ser assinante do meu canal. Para ser assinante, você colabora com uma quantia mensal e você terá benefícios. Eu tenho um vídeo aqui onde eu explico tudo certinho. Os benefícios são, dependendo do nível, vocês vão ter uma estrelinha do lado do nome toda vez que você fizer um comentário. Vocês vão ter os vídeos sempre antecipadamente de eu torná-los público, ou então vídeos que serão exclusivos para quem é membros, e também para participar do meu grupo de WhatsApp. Então, todas vocês também estão convidadas, a gente já é mais de 130 assinantes, e eu agradeço a cada uma de vocês que apoiam aqui o meu canal. Esse apoio, além de vocês receberem os benefícios, é para todo o meu estudo, para todo o meu trabalho de filmar, de editar, de reproduzir, de ir em busca dos melhores materiais, dos custos, né, com luz, internet, tudo isso me leva tempo e também os meus gastos, né? Então, é por isso que a gente tem esse clube também de assinantes. Bom, vamos à aula de hoje. A aula de hoje eu dei uma repaginada, olha só, nesse macacão que fez muito sucesso. Muitas pessoas ganharam muito dinheiro com ele, tiveram muitas encomendas. Eu já vi ele de todas as cores que vocês podem imaginar. E ele fez, então, muito sucesso aqui, e eu vi muitas pessoas que deixaram ele sem as pernas, tornando um casaco. E aí muitas pessoas me pediram, ai, faz pra gente, eu não sei, né? Como que eu posso fazer só um casaquinho? Então, como ele fez muito sucesso, essa apostila também foi uma das mais vendidas, lembrando que é uma das apostilas digitais, vocês recebem por e-mail, vocês podem salvar, pode baixar o aplicativo, acompanhar pelo celular, pelo aplicativo que fica mais fácil, ou imprimir e encadernar assim como eu fiz. E quando vocês recebem a apostila e acompanham, se tiverem dúvidas, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, quando vocês têm dúvida, é só clicar nesse link que vai direto para o vídeo. Então, além de vocês terem a receita escrita, aí quando tiver dúvida e quiser ver alguma coisa no vídeo, é só clicar aqui que vai direto. Isso quando você estiver acompanhando na internet, tá bom? Então, olha só como ficou lindo o nosso casaco. Olha só que amor que ficou, olha. Eu fiz também ele em duas cores, lembrando que é um modelo unissex, você pode fazer em uma cor só. Aqui ficou toda a nossa trança, olha. Então, você pode fazer todo em uma cor só, pode fazer sem o capuz. Esse aqui eu não pus nem as orelhas e nem um pompom. Se você quiser, você pode pôr as orelhinhas. Nesse vídeo eu não explico, mas no outro tem o vídeo explicativo. Você pode colocar um pompom aqui na ponta também. Esse cordãozinho eu fiz em crochê, eu ensino aqui também. Se você gostar, pode pôr pompons aqui na ponta. Então, se você quiser fazer ele de uma cor só, se quiser fazer um modelinho bem feminino, vocês podem colocar a cor de rosa. Então, fica aí
aí a gosto de vocês. Esse tamanho, com esse fio que eu fiz, vai servir por volta de 2 anos. Eu vou explicar como fazer maior, como fazer menor, tá? Tudo bem certinho no vídeo para vocês. Olha só que amor que ficou. Então, vamos lá para a lista de materiais e já começar a nossa aula. Para essa peça, eu usei o fio Candy Baby, é um lançamento da Círculo. Ele vem 300 metros e o tex dele é 333, tá? Você pode substituir pelo fio Premier, se quiser. Tem outros fios também nessa espessura que você pode substituir. Se você quiser fazer um tamanho maior, você pode usar a molê. Então, você pode usar aí vários tipos de fio. Se você quiser fazer menor, use um fio mais fino com agulha mais fina. Se você quiser fazer maior, você pode usar fios mais grossos com agulhas compatíveis também, tá bom? Então, aqui eu usei o branco, que é a cor 10, e as agulhas recomendadas vão de 3,5 a 5. Eu utilizei a número 5. Eu passei depois para agulha circular, para mostrar para vocês melhor como tá ficando. E eu também gosto de trabalhar com agulha circular, mas é um projeto com agulha reta, você pode usar agulhas retas normalmente, tá? Para esse tamanho aqui, foram 2 novelos e sobrou isso aqui ainda. Se você for fazer de uma cor só, esse tanto que sobrou não vai dar para fazer os punhos. Então, teria que vai faltar um pouquinho mais para terminar os punhos. Por isso, então, eu usei aqui também, né, o fio batique para fazer a outra cor, mas não é necessário um novelo inteiro, tá? Esse meu novelo já estava usado. Eu fiz os punhos e ainda sobrou. E essa cor é a 9969, mas vocês podem usar aí a cor que vocês gostarem. E se quiser fazer de uma cor só, vocês vão, do mesmo fio, vocês vão precisar de 3, tá? Dependendo também da agulha que você for usar. Se você usar uma agulha menor, talvez 2 seja suficiente. Então, vocês têm que ver aí mais ou menos a tensão do seu ponto, a agulha que você vai usar, a metragem do fio. Então, esse tem 300 metros com agulha 5, deu 2 novelos com o punho de outra cor, tá? Então, um par de agulhas. Eu usei também 2 alfinetes auxiliares, porque eu deixo as mangas em espera. Se vocês não tiverem esses alfinetes próprios, pode ser um alfinete de fralda, pode passar um fiozinho de lã para segurar aqui os pontos da manga enquanto a gente faz o corpo. E uma tesourinha, uma agulha para arremate e para costurar essa parte aqui da manga e para costurar também essa parte do alto do capuz. E eu usei também os marcadores, porque a gente vai fazer aumentos, né, aqui na parte da cava. Então, eu deixei aqui os marcadores para a gente não se perder. E uma outra coisa aqui que eu esqueci de pegar é o acessório para trança, tá bom? Se você tiver acessório e quiser usar o acessório, é bom ter. Se você não tiver, você pode deixar os pontos em espera também num alfinetinho, num grampo ou uma outra coisa que você tiver aí, tá bom? Eu já acabei aqui guardando o meu acessório de trança, mas também se vocês quiserem trabalhar, fiquem à vontade. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5. E o meu botão é um pouquinho maior, olha. Ele tem 2 centímetros. E também usei a fita métrica, tá bom? Sempre é bom ter uma fita métrica. Esses materiais a gente já costuma ter, né? Toda tricoteira tem as agulhas, os marcadores, né? Tesoura. Então, é isso que a gente vai precisar. Vamos lá começar. Comecei aqui pelo capuz, coloquei 80 pontos e fiz 32 cordões. 32 cordões significa que eu fiz 64 carreiras. Essa altura aqui do capuz
é a seu gosto, você pode fazer um capuz maior. O meu aqui, olha, ficou com 19 centímetros. Então, como que é feito o capuz? A gente dobra aqui e ele vai ser costurado aqui em cima. Então, a costura do capuz é feita aqui em cima. Então, quando vocês forem colocar os pontos, não cortem esse fio que sobrar. Deixe fio sobrando a propósito, tá? E aí, a gente vai costurar aqui em cima na parte do capuz. Ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui vai ficar o rosto, né? Aqui vai ficar em cima na cabeça e aqui nós vamos iniciar a nossa pala. Então, essa altura vocês podem fazer maior. Ele ficou aqui, olha, a largura dele, no meu caso, né, ficou com 45 centímetros. Então, vocês podem fazer mais carreira se vocês quiserem, que não vai dar diferença na peça. Somente o capuz é que vai ficar maior. Uma outra coisa, eu fiz essa bordinha aqui, olha. Percebam que eu fiz uma bordinha dos dois lados. Eu vou explicar como que eu fiz essa bordinha para vocês. Todo final de carreira, eu tirei 2 pontos sem tecer. Então, eu estou aqui com o fio, peraí que ficou lá pro outro lado. Eu venho tecendo normalmente em tricô, meu fio está para frente, porque estou trabalhando em tricô. Eu coloco o fio para trás e tiro os 2 últimos sem fazer. Só isso, tá? Todo final de carreira e vai ficando essa bordinha aqui decorativa. Agora, aqui, eu vou fazer um passa-fita para passar um cordãozinho. No caso do macacão, eu não fiz essa parte, tá? Também não é necessário fazer. Eu vou fazer para modificar um pouquinho. Aqui, esses 2 primeiros, olha, o meu fio está aqui para dentro, percebam? Porque a gente tirou esses 2 sem fazer. Vou trabalhar normalmente, ó. 2 tricôs. E agora, eu vou fazer uma laçada, 2 juntos. Uma laçada, 2 juntos. Lembrando que eu estou pelo lado do direito, tá? Eu fiz carreiras pares, então, eu fiz direito e avesso. 32 cordões, tá? Que ficou nessa altura. Então, é sempre finalizando aqui pelo lado do avesso pra gente começar o direito. Comecei com 2 tricôs e agora laçada 2 juntos, laçada 2 juntos até o final. Se você não quiser fazer o passa-fita, é só não fazer essa parte e já pular para a próxima etapa. Chegando ali no final, vou voltar com vocês. No finalzinho, olha, faltando 4 pontos, vou fazer uma laçada, 2 juntos. Meu fio está para frente, então, eu vou colocar para trás e tirar os 2 últimos sem fazer, para ficar essa bordinha aqui. Eu vou virar o trabalho e agora o avesso, eu vou voltar todos os pontos em tricô normalmente. Olha, meu fio está aqui, tenho 2 pontos. Eu trabalho normalmente aqui, olha, tá? E eu vou trabalhar todos os pontos em tricô, inclusive as laçadas, olha. Eu faço a laçada como se ela fosse um ponto normal. Vou assim até o final da carreira. Lembrando que aqui no final da carreira, olha, eu tenho uma laçada, eu trabalho em tricô, coloco meu fio para trás e tiro 2 sem fazer. Isso se vocês quiserem fazer essa bordinha, não é obrigado a fazer. Se vocês estão acostumadas a fazer de outra forma, tirar um ponto sem fazer, também fique à vontade aí. Agora, nós vamos separar o corpo das mangas para a gente poder começar a aumentar a nossa pala. Eu vou deixar 20 pontos para cada frente, 20 pontos para as costas e 8 pontos para a manga, e 4 pontos para os marcadores.
Aqui parece que vai ficar muito grande as frentes, né? Porque a gente vai ficar com 40 pontos nas frentes e 20 nas costas, mas nesse modelo vai dar certo, tá? Então, eu vou contar aqui, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E aqui eu coloco um marcador no próximo ponto. Para manga, eu conto 8. 2, 4, 6, 8. No próximo, eu coloco um marcador. Para as costas, eu vou deixar 20 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No próximo, eu coloco um marcador. Para a próxima manga, 8, 2, 4, 6, 8, coloco um marcador. E aqui desse lado tem que sobrar 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, tá certinho aqui a minha divisão. Agora, nós vamos começar o aumento. Então, eu venho trabalhando aqui, olha, todos os pontos em tricô até o marcador. Todos os pontos em tricô, que são 20 pontos. Chegando aqui no ponto do marcador, vou fazer um aumento antes e um aumento depois. Para fazer o aumento, eu vou girar o fio assim, ó, vou fazer um ezinho e colocar na agulha, tá? Vou fazer novamente. Só girar o fio e colocar na agulha. Esse ponto do marcador, eu trabalho normalmente. Se vocês quiserem já passar ele para cima, pode passar. E faço outro aumento. E vou seguir assim todos os pontos também, olha. Vou fazer em tricô os pontos da manga até chegar no outro marcador. Cheguei aqui no marcador, vou fazer um aumento antes, o ponto do marcador também em tricô, e um aumento depois. E vou fazer a mesma coisa até o final. Faço aqui os pontos das costas, um aumento antes, um tricô e um aumento depois. Os pontos da manga, um aumento antes, trabalho em tricô o ponto do marcador, um aumento depois e finalizo a carreira aqui em tricô. Lembrando de fazer o ponto de borda e volto toda em tricô. Já subi aqui os meus marcadores para não ficar com dúvida. Agora, aqui, olha, nós temos 21 pontos. A gente começou com 20, aumentamos um, ficamos com 21. Aqui na manga, nós temos 10 pontos. A gente tinha 8, aumentei um desse lado, fiquei com 10. Aqui nas costas, começamos com 20, agora temos 22. Aqui também na outra manga 10 e aqui 21. Vou fazer a mesma coisa, sigo fazendo os meus pontos da frente, um aumento antes, um aumento depois no marcador, sigo fazendo os pontos da manga, um aumento antes, um aumento depois, o das costas, a mesma coisa, sempre um aumento antes, um aumento depois no marcador e volto toda a carreira em tricô. Na próxima carreira, nós vamos começar a fazer os pontos meia para fazer a trança. Agora, aqui no início, nós vamos começar alguns pontos em meia para começar a nossa trança. Temos aqui 22 pontos na parte da frente. Eu vou fazer 12 tricôs e 10 meias, vai dar certinho ali para chegar no marcador. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E agora 10 meias.
fio para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Coloco o fio para frente, faço um aumento, faço o ponto aqui do marcador, já vou passar o marcador para cima, para a gente não se perder, que é esse ponto aqui do meio. E agora, eu vou continuar, faço o meu aumento, faço os pontos da manga, um aumento, ponto do marcador, um aumento, ponto das costas, um aumento antes, um depois no marcador, faço os pontos da manga. Quando chegar aqui na outra frente, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último marcador, na minha parte da frente, fiz um aumento, um tricô do marcador, vou fazer outro aumento, só que agora eu vou fazer em meia, o próximo ponto. Coloco o fio para trás e faço a mesma coisa, giro o dedo e coloco aqui. O meu fio já fica para trás. E vou fazer o contrário do que eu fiz aqui. Vou fazer 10 meias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E finalizo com 12 tricôs. Lembrando do ponto de borda, tá? Não vou falar mais do ponto de borda, porque eu acho que vocês já entenderam. Se vocês estiverem fazendo, coloca o fio para trás e tira 2 sem fazer. Volto todo o avesso em tricô. Vou explicar aqui para vocês. Olha aqui os meus pontos em meia. Então, agora, esses 12 vão continuar 12. E esses aqui vão aumentar também até 12, até formar o tamanho que a gente quer da trança. Então, agora, eu vou fazer 12 tricôs, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E 11 meias. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Cheguei aqui no marcador, aumento, marcador, aumento. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Da manga, aumento, marcador, aumento. Nas costas eu tenho 26. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26. Aumento, marcador, aumento. Aqui temos 14 da manga, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aumento, marcador, aumento. E aqui, ó, vou fazer, né, o aumento e tenho 11 meias. 2, 4, 6, 8, 10, 11. E finalizo com 12 tricôs, tá? Os últimos 2 é a borda. Volto todo o avesso em tricô. Nessa carreira, nós já vamos começar a trançar, tá? Então, aqui o início será sempre 12 pontos em tricô. 12 pontos. Agora, cheguei aqui nos pontos meia. Eu vou tirar 4 pontos e vou reservar num acessório. Se você não tiver o acessório, você pode tirar com um grampo, pode tirar com um alfinete, pode tirar com outra agulha, com o que você achar melhor aí, tá? Então, nós vamos tirar 4 pontos, 2, 3, 4. Vou reservar esses pontos aqui na frente do trabalho. Estamos trabalhando em meia, vou pôr o meu fio para trás. Vou trabalhar 4 meias, ajusto bem aqui, olha, para ficar um trabalho bonito. Ajusto bem e trabalho 4 meias. 1, 2, 3, 4. No caso desse acessório, eu poderia passar aqui, olha, e já trabalhar esses 4 pontos. Mas como tem pessoas que não têm esse acessório, a gente vai devolver esses 4 pontos aqui para agulha, ó.
Então, eu devolvo pra agulha os pontos que eu deixei aqui em reserva. 1, 2, 3, 4. Devolvo. Percebam que ele vai passar por cima daqueles 4 que nós trabalhamos. E agora eu trabalho ele normal, ó. 1, 2, 3 e 4. Ficou meio apertadinha porque eu deixei na ponta da agulha, tá? Agora, eu venho trabalhando, ó, esses 4 pontos que ficaram sobrando. Já temos o total de pontos necessário para trança. 1, 2, 3 e 4. Coloco o fio para frente e faço o meu aumento. A partir daqui, nós vamos fazer sempre os 12 tricôs iniciais, 12 pontos em meia, e esses aumentos que a gente vai começar agora serão feitos em tricô, tá certo? Para ficar bem certinho o nosso trabalho. Então, agora eu continuo um tricô, que é o ponto de marcador, um aumento, e vou seguindo em tricô, fazendo os meus aumentos até chegar aqui do outro lado. Quando chegar aqui na outra frente, eu volto para trançar novamente, tá? Então, aqui, da mesma forma que vocês vinham trabalhando, fazendo um aumento antes e um depois do marcador. Cheguei aqui no último marcador, já fiz o meu aumento, trabalho ele. Vou colocar o meu fio para trás e vou fazer um aumento, porque aqui o próximo ponto é em meia, tá certo? Então, o meu fio já fica para trás. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no outro lado. Aqui eu tenho 12 pontos meia, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou tirar 4, os 4 primeiros, 2, 3, 4. Coloco na frente do trabalho. Ajeito aqui bem para ele não escapar. E venho trabalhando aqui. Deixa eu ajeitar melhor para vocês verem. E venho trabalhando aqui os 4 seguintes. Tá? Trabalho ajusto e trabalho 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Se você tiver habilidade e esse acessório, você já pode trabalhar a partir daqui, tá? Ó, pegando esses pontos aqui. Mas se você não tiver, só devolver aqui pra agulha. Os 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E trabalho normal. Trabalho esses 4 pontos que eu acabei de pôr. 1, 2, 3, vai ajeitando bem para ele não ficar muito apertado, e 4. E agora, os últimos 4 também em meia. Fica um pouquinho justinho, tá? É assim mesmo. 1, 2, 3 e 4. Finalizo com os 12 tricôs, volto o avesso todo em tricô. Agora, nós vamos trançar novamente, para ficar aqui como trança de cabelo, sempre os das pontas que vão por cima, tá? Então, quando a gente faz um trançado de cabelo, sempre as pontas é que vão por cima. E agora, eu vou fazer também a casinha de botão. Eu vou fazer os 2 pontos de borda, mais 2 pontos, ficando num total de 4 pontos. Vou fazer uma laçada e 2 pontos juntos, tá? Ficamos aqui com 2, 4, 6, e agora faço mais 6 pontos, que é o total de 12 da nossa borda. Chegando aqui, eu tenho 12 pontos meia. Eu vou trabalhar os 4 primeiros. 1, 2, 3, 4.
Percebam que esses 4 do meio aqui são os 4 que nós colocamos para lá. Então, eu vou tirar esses 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E agora, eu vou colocar em espera para trás do trabalho. A gente tirou os 4 primeiros e colocamos para frente. Agora, vamos tirar os 4 do meio e vamos colocar para trás. E trabalho aqui, ó, bem juntinho, os últimos 4. 1, 2, 3, 4. Sempre de 4 em 4. Devolvo os 4 que estavam em espera. Vou devolver aqui para agulha. E trabalho esses 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Lembram aqui que a gente aumentou um ponto na outra carreira? Então, a partir daqui, tá? São 12 de tricôs no início, 12 meias para trança e o restante aqui, agora, voltamos a fazer em tricô. Então, eu faço um tricô, um aumento, em tricô, outro aumento e sigo fazendo da mesma maneira os nossos aumentos. Chegando lá na outra frente, eu volto para trançar novamente com vocês. Cheguei aqui, olha, no outro marcador, vou fazer o aumento. Esse ponto da carreira que a gente aumentou também é em tricô, olha. Aqui eu tenho os 12 pontos da trança. Trabalho os primeiros 4, 1, 2, 3, 4. Agora, eu tiro os 4 do meio. 1, 2, 3, 4. Coloco atrás do trabalho. Trabalho os últimos 4. 1, 2, 3 e 4. Devolvo esses pontos que ficaram em espera. E trabalho eles também. 1, 2, 3, 4. Finalizo o meu trabalho com 12 pontos e volto o avesso todo em tricô. Já estou aqui pelo lado direito novamente. Trabalhei meus 12 pontos iniciais. Aqui ficou a nossa casinha. Vocês vão fazer a casinha com a distância de acordo com o tamanho do botão. Se o botão for pequeno, vocês diminuam a distância da casinha. Se o botão for maior, vocês aumentam a distância da casinha. Eu vou fazer aqui por volta de 8 cordões o meu, tá? Então, vocês veem se vocês querem os botões mais justinhos, se vocês querem os botões mais separados. Só prestar atenção de sempre fazer a mesma distância. E agora, nós vamos continuar trabalhando aqui os pontos meia, agora sem aumentos, por 6 carreiras. Para a gente não se perder, vocês podem colocar aqui um marcador ou passar um fiozinho de lã aqui para poder contar as 6 carreiras que vocês não vão fazer o trançado. Para fazer novamente o trançado é a mesma coisa que a gente iniciou, tá? Então, eu tiro primeiro os 4 primeiros, ponho para frente, trabalho depois os 4, devolvo e trabalho os últimos. Volto e na outra volta eu tiro os 4 do meio e coloco para trás. Se vocês tiverem dúvida, só retomar aqui do início, tá? E aqui a gente continua, sempre fazendo um aumento antes, um aumento depois do marcador, para todos aqui, para as costas, para as mangas.
E aqui é a mesma coisa, eu venho trabalhando os aumentos em tricô até chegar aqui nos pontos da trança. E faço a mesma coisa, quando eu trançar desse lado, eu tranço desse lado também. Eu vou fazer um total de 18 aumentos. Para quem me acompanhou no macacão eu fiz 16 aumentos. Como eu quero que fique uma peça maior, eu vou fazer 18 aumentos para vocês também verem como é possível. Eu já mostrei para vocês o tamanho, então vocês podem fazer de 16 até 20 aumentos, vai depender aí o tamanho que você quiser. Então, aqui eu vou fazer uma média, como eu já fiz o macacão com 16, esse eu vou fazer com 18 aumentos para vocês verem também a diferença. Se bem que também eu tô trabalhando com outro fio e outra agulha, tô trabalhando com uma agulha mais grossa, né? Mas mesmo assim eu vou querer fazer um pouquinho maior. Então, aqui, olha, eu vou fazer aqui um pouquinho. Fiz os 12 iniciais, agora eu trabalho os 12 meias, tá? Sem precisar trançar. Então, eu vou fazer por 6 carreiras, essa é a minha primeira. Então, trabalho aqui os pontos da trança, que são 12 pontos. E agora, olha, eu tenho 2 pontos antes de chegar no marcador, esses serão feitos em tricô. Faço o aumento, o ponto do marcador, outro aumento, tá? E sigo fazendo assim, da mesma maneira, os aumentos, e aqui a mesma coisa. Faço um aumento, 2 tricôs, 12 meias, 12 tricôs, tá? Então, só ir aumentando, lembrando de fazer a trança a cada 6, tá? 6 carreiras, e lembrando também de fazer as casinhas. E se você estiver fazendo as bordas, não esqueçam de fazer as bordas e os aumentos também. Então, como vocês vão saber quantos aumentos já fizeram, né? Aqui nós vamos contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que eu estou no 7º aumento, porque eu tenho 7 cordões, a gente começou os aumentos aqui, tá bom? E nós começamos também com 20 pontos até o primeiro marcador. Se eu vou aumentar 16 pontos, por exemplo, então a gente tem que somar 20 mais 16. Temos que ter 36. Como eu vou aumentar 18, então eu vou ter 38 pontos até aqui o primeiro marcador, combinado? Então, aí vocês façam o aumento de acordo com a necessidade de vocês. E aí, quando eu tiver com todos os aumentos prontos, eu retorno. Fiz aqui os meus 18 aumentos e eu fiquei num total de 13 centímetros de pala. E então, como eu falei para vocês, se vocês quiserem continuar aumentando, vocês fiquem à vontade. Pode aumentar ou pode fazer menos aumentos, tá? A minha aqui foram 18 aumentos. E agora, eu vou separar o corpo das mangas. Eu vim aqui fazendo a minha trança, fiz mais uma casinha, eu fiz, depois de 9 cordões, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 10º, eu fiz a minha casinha. E aqui ainda não está na hora de trançar, olha, eu só tenho 4 carreiras. Então, eu vou seguir fazendo aqui até chegar no marcador. O ponto do marcador vai ficar para o lado da nossa frente. Então, eu comecei com 20 pontos, aumentei 18 pontos, eu tenho 38. E eu vou pegar esse ponto do marcador e vai ficar para o lado da nossa frente. E olha só, eu trabalhei tudo isso aqui e eu ainda tenho um pouquinho do primeiro novelo. Então, esse novelo rende muito, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, acompanhando os meus pontos, até chegar no marcador. Trabalhei os meus primeiros 38 pontos, e estou aqui no ponto do marcador, vai ser o 39 ponto.
E eu já posso tirar esse marcador, porque não vou mais precisar dele. Aqui eu tenho os pontos da manga. Nós começamos com 8, aumentamos 36, vamos ficar com 44 pontos para a manga. Esses pontos eu vou deixar reservado. Você pode deixar num alfinete auxiliar, num alfinete de fralda, passar um fiozinho de lã ou um cordãozinho, tá? Qualquer coisa aí que vocês tiverem para deixar essas mangas em reserva, porque nós vamos trabalhar primeiro o corpo, depois as mangas. Se você é mais experiente e gosta de trabalhar primeiro as mangas, também não tem problema, tá? Aqui eu vou trabalhar primeiro o corpo e depois as mangas. Vou retirar todos os pontos. Tirei aqui os 44 pontos da manga. Esse ponto do marcador vai ficar pro lado das costas. As costas nós começamos com 20, aumentamos 36, né? 18 de cada lado, ficamos com 56. Vou colocar um ponto do marcador de cada lado, vamos ficar com 58 pontos. Então, posso tirar esse marcador. E vou seguir fazendo aqui, olha, eu ajusto bem aqui, onde nós tiramos a manga, e vou seguindo, fazendo os pontos das costas até chegar ali no outro marcador. Serão, no total, 58 pontos. Cheguei aqui no marcador, eu posso retirar. E esse pontinho vai fazer parte das costas. E agora, vou reservar os outros 44 pontos, que é da outra manga. Só retiro todos os pontos aqui e deixo em reserva. Retirei aqui os 44 pontos. Vou aqui ajustar bem. Esse pontinho do marcador vai fazer parte da outra frente. E agora, eu finalizo aqui 39 pontos, acompanhando os pontos. Aqui estamos com a pala e o capuz prontos. Agora, é só seguir reto, fazendo o corpo do casaco. Então, eu vou virar aqui para vocês, olha só. Agora, a gente vai voltar ao avesso, em tricô, né, normalmente, com todos os pontos. Depois, pelo direito, já é hora de trançar novamente aqui, olha, já é hora de trançar novamente. Vou continuar fazendo as minhas casinhas, a trança, e vou seguir reto até o tamanho desejado, tá? Eu vou fazer aqui o meu por volta de 17 centímetros, mais ou menos. Aí, vocês vão fazer o comprimento que vocês desejarem, mas depois desse comprimento, ainda a gente vai fazer a barrinha. Então, vai ficar um pouco mais comprido ainda, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui, seguindo reto, agora sem as mangas, né? Então, só respeitando a trança, a casinha e as bordas. Cheguei aqui na altura que eu queria do meu casaquinho. Eu fiz 29 cordões. Essa altura vai ser a gosto de vocês. Vocês podem fazer mais comprido ou mais curto. Aqui ainda tá na minha agulha, então não dá para medir exatamente. Olha, eu fiquei com 19 centímetros. E ainda vamos ter por volta de 5 centímetros de barra. Então, vai lá para 24 centímetros, mais ou menos, tá? Eu fiz 29 cordões e ficou nessa altura. Aqui, olha, essa carreira de número, esse cordão de número 29, eu fiz somente o lado do direito. Eu vou mudar de cor no lado do avesso. Se vocês não quiserem mudar de cor, não é necessário. Eu vou mudar só para dar uma cor a mais aqui para o meu projeto, porque como ele está todo branquinho, então eu vou mudar de cor. E ele sendo uma peça unissex, vocês podem colocar a cor que vocês gostarem mais, tá certo?
Então, se vocês gostam de rosa para menina, pode pôr rosa para menina. Se gosta de azul, de verde, azul marinho, todos combinam com o branco. Eu vou colocar o meu fio, olha, lembram que a gente tira aqui 2 sem fazer? Eu vou colocar o meu fio aqui nesse terceiro ponto. Então, eu venho aqui no terceiro ponto, deixo um bom pedaço de fio aqui para amarrar, dou um nozinho, ajusto bem. Esse branco também a gente pode cortar, deixando um pedaço pra gente esconder. Eu vou trabalhar esses 2 pontos em tricô, como eu vinha fazendo. Então, eu trabalho em tricô. E essa carreira do avesso, eu vou trabalhar toda em tricô também. Pelo direito, eu vou começar o ponto barra. Então, eu finalizo essa carreira do avesso toda em tricô. O nosso trabalho ficou assim, olha, eu mudei de cor, sem ela misturar aqui com a cor branca, por isso que a gente muda pelo lado do avesso. Aqui foi a minha última trança, aqui foi a minha última casinha, e agora, pelo lado do direito, eu vou começar a fazer a minha barra. O início, eu vou continuar fazendo 2 tricôs, porque eu quero que continue essa bordinha. A partir daqui, eu vou fazer um meia, um tricô, um meia, um tricô. E a partir da segunda carreira, a gente acompanha os pontos. Aonde tem o tricô, eu faço tricô. O ponto que eu tenho meia, eu faço meia. Então, acompanhar os pontos é sempre ver o ponto da carreira anterior e fazer igual. Eu vou fazer por volta de 5 centímetros e vou arrematar. Terminei aqui a minha barrinha, eu fiz 12 carreiras e arrematei. Eu fiquei aqui com 5 centímetros. Se você quiser fazer maior ou menor, fica a seu gosto. Então, para quem não sabe arrematar, aqui eu já fiz uma das manguinhas, depois eu vou explicar para vocês a outra manga. Para quem não sabe arrematar, eu vou arrematar aqui com vocês, tá? Então, a gente vai fazer dois pontos, vocês podem fazer acompanhando os pontos ou fazer tudo em tricô aqui, como eu vou fazer. Aqui, por exemplo, é um ponto meia, se vocês quiserem fazer em meia, pode fazer, mas eu vou fazer tudo em tricô. Então, eu faço 2 pontos, pego esse de dentro da agulha e jogo por cima do segundo ponto que está pro lado de fora. A partir daqui, eu vou fazer de 1 em 1. Faço mais um, fico com 2, pego o que está pro lado de dentro e jogo para fora da agulha, passando por cima desse ponto que está mais para fora. Então, faço mais um, pego o que está do lado de dentro e passo por cima do segundo ponto. E vou fazer assim até sobrar um ponto. Tá? Então, só trabalhando dessa maneira até sobrar um ponto, vai ficando assim. Aqui sobrou um ponto, eu vou esticar essa laçadinha, eu vou cortar um pedaço para costurar só essa parte aqui, porque quando eu cortei o branco aqui da manguinha, eu deixei o pedaço para costurar toda a manga. Então, aqui eu corto só um pedaço, não precisa ser muito. Passo aqui por dentro. Ajusto. E agora, para costurar a manga, a gente vai fazer aqui pelo lado do direito. Então, eu passo aqui pro lado do direito. Opa, é esse aqui, desculpa. Esse aqui que nós finalizamos. Esse aqui que nós emendamos, a gente pode esconder, tá? Então, a gente vem aqui, junta assim, vem aqui no primeiro pontinho. Volto. Ajusto aqui e dou um nozinho. E aí, eu venho pegando um ponto de cada lado, ó. Pego um de um lado e outro do outro. E vou ajustando.
Ajusto bem assim, venho de um lado e vou do outro. De um lado e do outro. E vou assim até finalizar aqui a manguinha. Aí eu passo pro branco, coloco esse fio pra dentro, arremato, tudo bonitinho. O capuz, nós vamos fazer da mesma maneira. Lembram que no início nós deixamos aqui um fio sobrando? Então, eu venho. Aqui, ó, coloco esse lado de cima, olha como nós combinamos. E vou fazer a mesma coisa, olha. Venho aqui no início. Volto lá no primeiro ponto. Pegar esse aqui. Dou um nozinho, né? Ajusto bem esse aqui de baixo. Dou um nozinho. E venho costurando como nós fizemos na manga, olha. Pego um ponto de um lado. Um ponto do outro. E vou ajustando sem repuxar. Vou fazer isso até o final, coloco o fio pra dentro e arremato. Depois, se vocês quiserem colocar um pompom, se quiserem colocar as orelhinhas, também dá pra fazer dessa maneira. Aqui, olha, a outra manguinha, vocês vão fazer da seguinte maneira: eu vou tirar o meu alfinete e aqui, pra mim, ela já vai sair certinho como eu tenho que tirar da agulha e como eu tenho que trabalhar. Se vocês passaram o fiozinho de lã e ficar na dúvida, vocês têm que tirar, olha, aqui é o avesso, aqui é o meu lado do direito, então eu vou tirar aqui, olha, do meu lado avesso, para iniciar do lado do direito. Então, eu retiro todos os pontos, aqui, olha, pelo lado do avesso. E eu tenho que amarrar o meu fio do lado do direito para iniciar. Retirei aqui os meus pontos, olha só. E agora, olha, eu vou iniciar pelo lado do direito. Eu venho, amarro o meu fio aqui nesse primeiro pontinho. Só passar aqui, olha. Deixo um espaço de fio também, se precisar, para depois também arrematar. E eu vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei o corpo. Aqui a minha manguinha, eu trabalhei na mesma altura que eu fiz o corpo. Se vocês quiserem fazer mais curta ou mais comprida, fica aí a gosto de vocês, tá? Eu fiz aqui os mesmos números de cordão, os mesmos centímetros. Depois também mudei pelo lado do avesso para a cor da outra cor e fiz a barrinha e arrematei aqui como eu arrematei com vocês. Então, aí, fica aí a gosto de vocês o tamanho, né? Eu vou terminar a minha outra manguinha, vou terminar as minhas costuras, vou pregar o botão e eu volto aqui para mostrar para vocês como ele ficou pronto e com os acabamentos. Olha só que belezinha que ficou a nossa peça finalizada. Preguei os botõezinhos, finalizei aqui as mangas. E aqui eu fiz um cordãozinho de crochê. Eu tenho a receita dele aqui no canal, é só vocês procurarem na playlist de dicas que tem como fazer. Você pode passar um outro tipo de cordão também. Aqui eu dobrei, olha, o capuz, então nós costuramos aqui em cima. E eu dobrei ele um pouquinho assim, olha que gracinha. Pode colocar um pomponzinho, pode colocar as orelhinhas também que eu ensino no macacão. Aqui ficou a parte das costas, olha só que belezinha que ficou. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para o seu aprendizado.
Um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada!